Oi, boa noite, pessoal. Tô vendo que já entrou começar a pessoa aí pra gente. Vou esperar entrar mais um pouquinho de pessoa e a gente já começa, tá? Tá tudo certo com o áudio. Na semana passada eu tive problema com o YouTube, então quem tá assistindo pelo YouTube, confirma pra mim se tá tudo bem aí, se tá me ouvindo bem. Oi, Lu. Paula chegou também. O Carlinhos tá de palestrante. Ele veio dar a opinião dele. Camila chegou também. Tá tudo certo com áudio, com vídeo? Vocês estão me ouvindo, vendo bem? Tá tudo bonitinho? Oi, Camila. Deixa eu só ligar aqui na tomada, peraí. Legal. Janice chegou também. Janice foi a primeira que eu usei, né? O cachorro dela, no Smart. Então a Janice tinha que estar aqui para me contar como foi a experiência dela do outro lado. Agradeço muito sua presença. Gente, eu vou começar falando algumas coisas. Vou dar um básico do ozônio, como que ele funciona, quais são as indicações, como que é o tratamento, alguns tipos de doenças doenças específicas, tá? Que eu consigo tratar e melhorar de uma forma bem importante a condição do animal. Então, assim, como que é a aplicação do ozônio? O que é o gás ozônio? A gente tem um gerador. Existem de várias marcas aí no mercado já, apesar de ser uma técnica nova, já existem várias marcas no mercado. Então, assim, o gerador, ele transforma o oxigênio de um cilindro no gás. Esse gás, ele tem diversas funções que a gente vai conversar daqui a pouco. A aplicação dele pode ser de várias formas. Pode ser intrarretal, que é a que eu mais uso, assim, todo paciente que vem pra mim, a gente faz a aplicação intrarretal, ela é boa pra todos. Então, assim, de uma maneira geral, qualquer animal que venha vai fazer a aplicação intrarretal. A gente pode fazer subcutâneo, como se fosse uma injeção tipo de vacina. Oi, Jean, boa noite. Como se fosse uma injeção de vacina, tá? No subcutâneo. A gente pode fazer intramuscular, para alguns casos é indicado. A gente pode fazer cutâneo, a aplicação, então o animal fica na bolsa de ozônio, fica dentro de uma sacola, hermeticamente fechada, e fica lá, o Carlinhos que tá por aqui, ó. E o animal fica lá, recebendo gás em contato com a pele. Também tem a aplicação na região, por exemplo, animal que tem luxação de patela, ou tem alguma artrite, artrose, a gente faz a aplicação direto na articulação que tá doendo. Sabendo qual é a articulação, eu consigo fazer esse manejo da dor de forma muito específica. Então, não é como se a gente fosse fazer uma medicação, por exemplo, de uso sistêmico, um antibiótico, ou um anti-inflamatório, ou até um analgésico mesmo, que ele vai pegar o organismo inteiro. Não. Com o ozônio é legal porque eu consigo tratar exatamente aquilo que está doendo e aquilo que está doente. Então, por exemplo, problema de coluna. São pontos específicos que eu sei que aquele animal tem dor. Então, hoje eu fiz, eu não sei se a Jéssica tá por aqui, mas hoje eu fiz numa Cocker e, assim, ela tem vários pontos de problema na coluna, de doença de disco intervertebral, de bico de papagaio. Eu sei onde são esses pontos, porque eu tenho o raio-x dela. Eu avaliei esses pontos e fiz a medicação, fiz a aplicação do ozônio, onde ela tem essa região de dor.
Ela já saiu do pet andando, melhor, bem melhor. Ela veio assim muito prostrada, muito quietinha, muito parada. E examinando eu percebi que era esse o problema. Eu fiz a medicação, ela já saiu assim 50% melhor do que ela chegou. O ozônio tem duração de 7 dias. Oi, Suzana, boa noite. Então, o ozônio, para grande maioria dos casos, é uma vez por semana. Para problemas de pele, às vezes a gente faz até 2, 3 vezes na semana, tá? Mas aí depende muito. De forma sistêmica, é sempre no máximo uma vez por semana. Que mais que eu preciso falar? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A gente pode fazer a aplicação do ozônio direto num soro. Por exemplo, o animal está internado e ele precisa das indicações que a gente vai falar do ozônio. É uma das formas que eu posso fazer, direto no soro subcutâneo ou no soro na veia mesmo. Uma outra possibilidade de forma de aplicação do ozônio, que eu gosto muito, é a autohemoterapia. Eu não sei se existem relatos em humanos para a gente poder comparar, mas na medicina veterinária é uma coisa que dá muito certo. Então, assim, o que funciona? Como funciona? A gente vai pegar o sangue do animal, seja gato, cachorro, enfim, a gente coleta o sangue, eu vou ozonizar esse sangue. Então, eu vou misturar ele junto com o ozônio, com o gás, e aí a gente reaplica no animal. É uma coisa que dá muito certo. Tem patologias específicas, tá, pra gente fazer isso, mas quando é necessário, é um método de aplicação que dá muito certo. Outro ponto também, para problemas, acho que eu não vou falar disso lá embaixo, então eu vou comentar aqui porque eu vou esquecer. Boa noite, Fabrício, acho que é bem legal. A Mimi, você tá aqui, né? Então eu lembrei da Mimi, que tem um probleminha de coluna, né? Então pra ela seria bem interessante também. Mas eu tô no início, Fabrício, se eu falei alguma coisa que eu vou acabar não sanando sua dúvida, depois você me chama, tá? Pode mandar a dúvida aqui depois. E vocês, como sempre, podem ir falando. Pode ir me atrapalhando, eu vou falando no meio da live que tiver de dúvida. Então, assim, fora esses tipos de aplicação que eu passei pra vocês, seria subcutâneo, intramuscular, no soro, periarticular, né, dentro da articulação. Pode ser usado em cirurgia. Um animal que, por exemplo, tá com o abdômen infeccionado. Exatamente, Lu, como se fosse uma transfusão. Mas eu vou falar um pouco mais da autoemo. Um animal que tá no meio de uma cirurgia, tá infectada, tá super complicada. Eu consigo entrar com o ozônio como função antibiótica e como função analgésica. É bem legal. Também existe a possibilidade da gente fazer o que chama de óleo ozonizado. Então eu vou pegar um óleo, que normalmente é óleo de girassol, e eu vou ozonizar esse óleo. Essa indicação é normalmente para fungo, então aplicações tópicas de fungo, bactéria na pele, né? Isso segura bastante. Também tem colírio, então em humanos é muito usado para glaucoma, segura muito bem o colírio de óleo ozonizado, é bem interessante. E em cães a gente ainda não tem muito estudo. Mas além do glaucoma, se a gente for pensar na função bactericida dele, seria como um antibiótico. No lugar de usar um antibiótico tópico, um colírio tópico normal, poderia fazer o ozônio. Eu gosto muito dessa técnica, tá? Do ozônio de uma maneira geral. Eu aprendi a gostar do ozônio, eu fui me apaixonando cada vez mais. E hoje eu indico para muitos pacientes. Tenho muitos animais que fazem uso do ozônio e que gostam, tá? Já tem aqui, eu acho que 3 meses que eu tô fazendo. E assim, a resposta, tanto dos pacientes quanto dos clientes, tá sendo cada vez melhor. Vou falar um pouquinho mais da autoemo, que a Lu ficou com dúvida. Então, é exatamente isso mesmo. Eu vou coletar um pouquinho de sangue. Para um cachorro grandão, tipo a Dara, eu posso coletar meia bolsa de transfusão e o restante fazer de ozônio. Só que o restante eu vou, assim, tudo isso eu vou reintroduzir nela. Só que o gás, por exemplo, vai me falar, Naira, mas vai injetar gás na veia do animal, como assim? Na verdade, quando você ozoniza, a gente mexe a bolsa ou a seringa, o ozônio,
ele se transforma, né? Ele se junta com o sangue e ele dá mais oxigenação para o tecido. Então é indicado para animal que, por exemplo, tem problema renal, que eu preciso ajudar o organismo a reoxigenar essas células, ou por exemplo no fígado. É bem interessante, porque esse sangue, na hora que eu for aplicar, ele vai estar bem mais oxigenado. Ele vai ser um sangue bem mais interessante. Então isso vai estimular o organismo, de uma maneira geral, o organismo inteiro, a produzir mais hemoglobina e melhorar a reoxigenação dos tecidos. A Cristal tá na cama acompanhando a live, né? Cristalzinha linda, é uma maltezinha super pequenininha, gente. Ela é uma fofa. Então, autoema é isso. Coletar um pouquinho de sangue, fazer a ozonização e reaplico no animal. Em alguns casos, ela pode ser aplicada, inclusive, de forma local. Tipo, eu coleto sangue e eu aplico de forma local, depois de ozonizar, por exemplo, para joelho. Ele ajuda bastante. Ajuda muito na dor e, inclusive, também a reforçar a musculatura. Aquele animal que tá com a patinha sem musculatura nenhuma, sabe? Que tá super complicado, não anda direito, aquele animal mais velho que não consegue se locomover. Enfim, é muito interessante fazer o ozônio aqui. Ajuda bastante. Melissa chegou, Melissa é minha super amiga no ozônio. Que bom que você tá por aqui, vai me ajudar. Que mais? Então, assim, de uma maneira geral, gente, ficou uma dúvida com relação aos métodos de aplicação do ozônio? As formas que a gente consegue fazer? De autohemoterapia, de subcutâneo, de intramuscular, de fazer no soro, enfim. Ficou alguma coisa aí que eu não falei? Alguma dúvida para vocês? Lembrando que essas formas de subcutâneo que eu deixei aqui é muito de acordo com o animal. O que eu uso mais na minha rotina é problema de coluna. Mas, por exemplo, a Melissa tá aqui, ela tem uma cachorrinha, uma bulldog, ela tem problema tem coxal, né, eu acho, Mel, e tem joelho também. Quando ela faz, eu faço nas duas regiões. Então, isso é muito importante pra ela, porque ela tem essa melhora de forma instantânea da dor, mas eu vou falar bem melhor daqui a pouco com relação a isso. O Smart chegou na clínica sem colocar a patinha no chão. Após 10 minutos da primeira aplicação, ele estava andando, sem palavras para escrever o momento. Exatamente. Eu sempre falo do Smart quando eu falo de ozônio, gente, porque ele foi um dos primeiros animais que eu fiz. E a resposta do Smart, assim, me surpreendeu. Me surpreendeu de coração, porque eu não esperava que a resposta dele fosse ser tão rápida e nem tão efetiva. Mas eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso. Então, qual é a indicação do ozônio? Doenças inflamatórias, de uma maneira geral. Era o gordo que estava aqui. Agora antes era o Carlinhos, né? Agora o gordo que veio visitar. Então, assim, doenças inflamatórias, de uma maneira geral. Então, não tem que falar do ozônio, gente. Não tem mesmo. Ozônio, assim, até hoje, eu estudei bastante antes da gente comprar a máquina, para ter um embasamento, porque como é uma técnica, como a acupuntura, tem muita gente que não acredita, inclusive veterinários. Tem muito veterinário por aí que não acredita no ozônio. Só que é o que eu falo, ozônio não tem como você não acreditar, porque você vê, é nítido. Um animal antes da aplicação, um animal, no caso de dor, depois de 15 minutos da aplicação, você consegue ver, assim, na sua frente. É aqui que é uma lindeza mesmo. Então, doenças inflamatórias, doenças infecciosas e dor. Fora aquelas doenças que causem diminuição da concentração do oxigênio local. Por exemplo, doença de rim, doença de fígado, enfim. Entra muita coisa aí que a gente vai falar daqui a pouco. Mas são basicamente essas 4 indicações. Inflamatórias, infecciosas, dor e que eu preciso aumentar a concentração de oxigênio. Tipos de doenças que eu consigo fazer e ter um excelente efeito com ozônio. Doenças infecciosas, bacterianas, feridas infectadas. Então, ano passado, a nossa gatinha Lorena teve, por exemplo, ela teve que fazer a cirurgia, né? Retirou as mamas e ela abriu os pontos, todos os pontos, daqui até aqui, ela abriu tudo.
tudo, abriu tudo. Todos os pontos dela abriram. Se eu soubesse do ozônio na época, da forma que eu sei hoje, que eu não sabia que tinha essa indicação na época, eu teria feito ozônio sem sombra de dúvida, para melhorar aí bastante isso. Porque essa função antibiótica e analgésica dele é muito importante e melhora bastante essas feridas abertas infectadas. Então, infecções sistêmicas, qualquer problema que a gente já perceba que, por exemplo, no exame de sangue já está aumentado a parte de leucócitos, já vê que tem uma infecção importante, aí a gente já pode tratar com ela também. É claro que o método de aplicação vai mudar. Para um caso mais complicado assim, a gente já entraria com uma autohemoterapia, já faria em pontos de acupuntura para estimular a imunidade, né? Enfim, tem bastante coisa aí para ver. Qual que é a minha grande sacada com relação ao ozônio e bactérias? Ele não tem resistência. Então, diferentemente de antibiótico, o ozônio, se eu fizer para o resto da vida do animal uma vez por semana, não existe resistência. A bactéria não vai parar de responder. E eu não vou causar resistência a outros antibióticos com isso. Isso é uma função muito legal. Porque a gente sabe hoje que muitos antibióticos estão resistentes, não só na medicina humana. Na veterinária a gente também tem muito de problema disso, gente, muito mesmo. Muitas vezes a gente faz para problemas de pele, assim, animais complicados de pele, que não é difícil a gente ver, né? Animal que tem probleminha de pele. E a gente manda para uma cultura fazer um antibiograma, vem com assim, resistência a praticamente todos os antibióticos que a gente tem disponível no mercado. Então eu poder lançar mão de uma técnica, um tratamento, uma opção que primeiro, não causa resistência, não dá reação, sabe, não tem efeito colateral, não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Outro ponto, fungo, também tem indicação para fungo. Tem indicação para vírus. Eu fiquei de falar com a Paula, ela tá por aqui. Tem uma super indicação para vírus. Inclusive, o ozônio está sendo usado em alguns países para combater o coronavírus, o Covid-19 de humano. As meninas estão brincando aqui na mesa, até mexeu aqui. Então, assim, ele tem função para essas três partes de maneira muito importante. Eu digo de bactéria, fungo e vírus. Ele pega de uma maneira bem importante e sem causar resistência, tá? Nenhum deles. O vírus, a gente não tem um tratamento específico, como na medicina humana. E aí, esse que é o problema do Covid-19, da AIDS, de qualquer vírus que a gente tenha. Porque não tem, o vírus, primeiro que ele se muta muito rapidamente, né? Ele muda muito rapidamente de uma cepa para outra. Às vezes, tipo, em período de meses, a gente tem uma mudança importante. E o outro ponto é que você não tem tratamento, não tem um antiviral. Jéssica chegou por aqui, Lídia, boa noite. Então, assim, você não tem um antiviral para tratar, entendeu? Então, não é que nem um antibiótico, que eu sei que tem uma infecção bacteriana, eu vou entrar com antibiótico e perfeito, né? A gente conseguiu se debelar da infecção. Com vírus não é assim que funciona. Então essa é uma opção bem legal, porque além da possibilidade de eu matar boa parte, uma quantidade considerável desses vírus, eu melhorar a imunidade do animal. A gente vai falar daqui a pouquinho mais um pouco sobre imunidade. Todas as doenças ortopédicas, de uma maneira geral, o que eu mais vejo que pode chamar a atenção de vocês aqui, problema de coluna. Então, animal que tem pico de papagaio, doença do disco intervertebral, enfim, qualquer coisa de coluna, qualquer coisa que cause dor na parte ortopédica, é indicado fazer ozônio. O ozônio tem uma mega indicação. Artrite, artrose, luxação de patela, que é super comum também, displasia coxofemoral, ruptura de ligamento. Então, tem, assim, a parte ortopédica, gente, eu não consigo pensar em nenhuma doença que não se encaixe para fazer ozônio. Nenhuma que você vai falar, não tem indicação. Não tem, porque doença ortopédica causa muita dor. E se eu consigo tirar a dor do animal com um ozônio que não tem reação, não tem nem o que falar, né? O problema hormonal também ajuda se o Smart tiver mesmo? Então, o problema dele não vai resolver muito. Eu vou conseguir melhorar as consequências do problema, que no caso é problema de pele,
do que eu suspeito que o Smart tenha. Problema de pele eu vou conseguir controlar bastante, melhorar a imunidade dele. E assim, de uma maneira geral, estabilizar o organismo. Mas ele não trata especificamente o hiperadrenocorticismo, tá, Janice? Ele não trata de forma direta o Cushing. Nem o hipotiroidismo, tá? Seria outra doença que a gente estava analisando a possibilidade. Problemas de sistema digestivo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas alguns cachorros e alguns humanos também têm um problema que a gente chama de disbiose. Isso é uma alteração na flora intestinal. O animal ou o ser humano fica com as fezes pastosas, né? Enfim, é um quadro... Falta bactéria boa no organismo. Inclusive, é o tema do meu TCC da pós, de nutrição. E se eu soubesse disso na época que eu atendi a Aika, não sei se a Kátia, a Amanda, a Bia estão aqui. Eu com certeza, nossa, se eu soubesse disso hoje, gente, teria facilitado muito a nossa vida. Porque a Aika é uma Husky, agora ela tá com 1 aninho e meio, nem isso. E assim, ela veio com muitos problemas, a gente tinha suspeita de sinomose, ela veio com giardia, ela veio com verminose, ela veio com bicheira, ela veio com muita coisa. Se na época, 1 ano e meio atrás, eu tivesse o ozônio, a gente teria facilitado muito a vida dela. Por melhorar a imunidade de uma maneira geral, por ter tratado a bicheira de forma diferente, sabe? Então, a disbiose, então, nem se fala. Ter equilibrado esse sistema gastrointestinal dela de uma maneira como eu consigo hoje com o ozônio, para os animais que vão pra mim, teria sido muito legal. A Aika passou, eu acho que depois de mim, ela foi com mais 2 ou 3 especialistas. Assim, eu atendi como clínica e ela passou, acho que com 2 gastro. Porque nada resolvia. Eu não consegui resolver e eu encaminhei pra fora. Os gastros não resolveram. Voltou pra mim. Quando voltou pra mim, eu descobri, eu diagnostiquei a disbiose, porque é um diagnóstico que a gente faz por exclusão, então não tem um exame específico, eu não consigo ver a quantidade de bactéria que tem nas fezes e ver se aquilo tá normal para aquele animal. Então eu entrei com tratamento, já que não tem um diagnóstico específico. E em questão assim de 2 semanas, a vida dela mudou. Em 2 semanas ela já estava super melhor. Dessas fezes que não melhorava nunca, sempre umas fezes com muco, sempre umas fezes com sangue, sempre fezes pastosas, sabe? Super complicado. E eu entrei com tratamento e melhorou. Melhorou muito, assim, em 2 semanas ela estava 100% praticamente, e de lá pra cá ela não teve mais nada. Eu fiz o tratamento da disbiose, que é o desbalanço da flora intestinal, já vai fazer quase 1 ano que eu parei o tratamento, e ela não desenvolveu mais nada. Mas com o ozônio teria sido muito mais fácil a minha vida e a da Aika. A Melissa falou, conhecia a ozônio, pois minha avó usou a terapia no leito do hospital para melhorar a qualidade de vida. Ajudou bastante, por isso eu faço uso na Kika. Exatamente. Em humanos eu não posso falar, né? Não tenho propriedade para falar. Mas em cachorro, gente, o que eu tô vendo, assim... Tanto é que quem convive comigo, minha mãe aqui, tudo que você conversou comigo, eu falo de ozônio. Qualquer coisa que você vier falar comigo, eu vou falar de ozônio. Porque eu estou muito apaixonada pela técnica, por aquilo que o ozônio está me trazendo, sabe? Como do Smart, um animal que estava sem apoiar aquele membro, ele vai para um banho, depois de meia hora, sei lá, 20 minutos, ele volta apoiando o membro. Então, até ele fazer o procedimento, que foi um caso cirúrgico de luxação de patela, ele fez uso do ozônio toda semana e foi o que estabilizou. Eu não precisei fazer medicação anti-inflamatória, eu não fiz analgésico pro Smart, eu só mantive com ozônio. Pra ele foi muito bom. Hoje, a Jéssica tá aqui, da Belinha, e a Belinha chegou bem quietinha, tava bem prostrada, assim, sabe? Dava pra ver que ela tava com dor. E eu sei onde dói, eu tenho o raio-x anterior dela, então, o que eu fiz? Eu me propus com a Jéssica a fazer uma sessão de ozônio hoje. E, assim, deu 20 minutos que eu fiz a medicação, ela terminou o banho, eu esperei mais uns 20 minutos com ela lá. Ela já saiu andando de forma muito melhor, de uma maneira, assim, bem importante, sabe? Já deu uma bela de uma estabilizada nela, ela já estava passeando melhor.
Exatamente, nem de pirona a gente fez. Nem anti-inflamatório, a gente não fez nada. Foi só o ozônio, uma vez por semana. Então, problema do sistema digestivo, a disbiose que a gente já falou. Fecaloma, o que é o fecaloma? O acúmulo de fezes tão ressecadas. A gente normalmente vê em gato, cachorro é difícil. Mas são fezes tão ressecadas que forma uma bola no intestino e o animal não consegue eliminar aquilo. Muitas vezes é cirúrgico, mas eu consigo melhorar muito o quadro de forma clínica com o ozônio. A constipação, que é parecido com o fecaloma, né? A constipação, o animal não tem aquela frequência de defecar bonitinho todo dia. Isso também ajuda, porque eu vou repopular a flora bacteriana dele de forma boa. Aqui, gente, vai a nossa mega indicação, que eu acho que também tem bastante gente aqui que já ouviu falar. Voltou bem mais ativa, gente. Jéssica, isso aqui não tem o que me pague, sabe? Eu tô muito feliz de ver isso, porque ela realmente ficou muito prostrada. É uma cocker, e assim, ela é super agitada, tipo, super boazinha. Ela vem conversando com a gente, já vem dando beijo. E hoje ela chegou, as meninas até me chamaram, Naira, tem alguma coisa errada. E eu vi que ela tinha bastante dor na coluna, o restante do exame físico normal. Falei, vamos fazer o ozônio. E eu acho que eu acertei. E eu tô muito feliz por isso. Então, gente, vamos lá. A parte que eu ia falar agora. Então, 13 anos. Exatamente. Uma coisa que o ozônio me traz muita felicidade é assim, um animal que tem 13 anos, você pensa, tá, tem 13 anos. Provavelmente ela não tem só um problema de coluna. O que ela deve ter junto aí? Ela pode ter um problema de fígado, ela pode ter um problema de rim, ela pode ter problema no coração. São coisas que a gente pega de forma rotineira em animais mais velhos, mais idade. E esses animais eu posso fazer, eu não tenho contraindicação, eu posso fazer o ozônio, entendeu? Então isso é muito importante. Essa possibilidade de eu entrar com um tratamento que não vai descompensar outras coisas é muito legal e gratificante. O que eu ia falar aqui, gente, que eu acho que todos vocês conhecem e vão falar, nossa, não acredito até pra isso. Doença do carrapato. Atire a primeira pedra quem nunca pegou uma pulga ou carrapato no cachorro ou no gato. Acontece. Né? Às vezes você esquece de fazer o antipulgas, atrasou 2, 3 dias, enfim, o animal acabou pegando. É uma doença muito complicada, tá? A doença do carrapato, ela é um complexo. Então são várias doenças que formam a doença do carrapato. Não é tipo só um agente. Por exemplo, tem a babésia, tem a erlíquia, tem a anaplasma, enfim, tem um monte. Todos esses agentes, quando a gente diagnostica a doença do carrapato, podem ser tratados com o ozônio. Por quê? O ozônio tem ação antibiótica. Essas doenças que eu falei são bactérias, então melhora muito. Além disso, melhora também a imunidade. Além de tratar a doença de forma direta, tratando a bactéria, né, matando a bactéria, eu também consigo melhorar e muito a imunidade do animal. Outro ponto aqui, que vocês com certeza conhecem e fiquei muito feliz também quando eu já vi um retorno disso na minha clínica, foi parvovirose e sinomose. Sinomose melhorando a imunidade do animal, os sintomas neurológicos melhoram bastante em casos de sinomose. Então, são outras doenças aí que, assim, é aquele caso. Doença do carrapato, parvo e sinomose, quando pega, a gente já fica triste. Porque a gente já sabe que é um animal difícil de tratar, muitas vezes são graves, as alterações são graves, as doenças são graves, mas eu posso lançar mão do ozônio. É uma possibilidade imensa da gente tratar um animal com essas doenças com o ozônio. O animal normalmente já está tomando 1000 medicações. Muitas vezes a gente consegue substituir o ozônio por algumas. Então isso é bem legal. Então, doenças de rim, animal que tem problema renal, normalmente doença, acho que todos vocês já ouviram falar de um cachorrinho, um gatinho que tinha ou tem um problema renal, ureia e creatinina aumentada, né, enfim.
é bem comum na nossa rotina. Provavelmente vocês já conheceram, já ouviram falar de doença renal. Tanto a forma aguda dela, que pode ser causada por alguns motivos específicos, por exemplo, gato tomar paracetamol. Uma das coisas que pode desenvolver a doença renal. Então, tanto a doença renal aguda, que se desenvolve de forma muito rápida e é muito grave, quanto a forma crônica, que ela já vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então, normalmente o animal já está mais estabilizado e mais acostumado com aquela situação. De qualquer forma, as duas eu consigo tratar. Tá? Já me perguntaram isso recentemente por inbox e eu falei, não, pode ficar tranquila, o animal tem indicação sim, mesmo na doença renal. Não tem problema, pelo contrário, ela ajuda demais. Eu falo que assim, o ozônio, quando a gente usa na parte renal, a Grácia não tá aqui. Não tô vendo a Grácia por aqui. Mas assim, eu fiz na cachorrinha dela, a gente descobriu que ela tinha problema renal e eu entrei com ozônio. Ela tava com a creatinina, acho que era 4,5. A creatina normal do cachorro vai até 1,5. Eu fiz uma sessão de ozônio. Com uma sessão, uma aplicação, eu consegui baixar essa creatina para 2. Então ela diminuiu pela metade. Ela ajuda demais na função renal, a reoxigenar essas células. Enfim, ajuda muito. É muito interessante. Eu falando pra vocês, gente, não tem como eu passar a dimensão do ozônio, de como é gostoso você ver isso. E podemos começar o ozônio com o Athena, sim. A gente pode fazer. Tem indicação também. Fígado. Qualquer problema de fígado, gente. Às vezes tem alguns aumentos inespecíficos de enzimas do fígado. A gente sabe que tem um probleminha ali, mas ainda não descobriu exatamente o que é. Então, qualquer doença de fígado a gente consegue tratar com ozônio. Câncer, bem interessante falar disso, né? Porque assim, é uma coisa, infelizmente é uma doença muito comum, tanto na medicina humana quanto na veterinária. E é bem interessante você tratar com o câncer com ozônio. A gente tem 2 linhas de tratamento para câncer. Uma é você causar citotoxicidade, então eu destruir aquela célula neoplásica, ou, por outro lado, é a oxigenação, porque o câncer ele se desenvolve de forma alcalina, então o pH dele é sempre aumentado. Entrando com o oxigênio, que ele tem um pH ácido, a gente vai melhorar isso. Então eu tenho essas 2 possibilidades. Ou eu entro com uma dose bem alta, para causar a apoptose, a morte daquelas células neoplásicas, ou eu entro com uma dose mais tranquila, querendo oxigenar o tumor. Resolve para Athena, assim, não vai tratar 100%, não vai resolver o quadro, mas pode ajudar. Pancreatite. Quem aí... Agora é o gordo pulando aqui na mesa. Pancreatite, todo mundo com certeza já ouviu falar de algum cachorrinho, algum gatinho, principalmente cachorro, que teve uma pancreatite. É uma doença muito comum hoje em dia. Infelizmente a gente pega bastante porque os nossos cachorros estão comendo besteira. Então muitas vezes acontece no churrasco, né? Ultimamente não tá acontecendo, né? Com pandemia ninguém tá fazendo churrasco. Mas normalmente acontece. Fez um churrasco, o cachorro foi lá e comeu a gordura da carne. Comeu um pedaço de picanha que ele não está acostumado. Comeu uma besteira, alguma coisa do lixo, alguma coisa que não está na rotina do animal e desenvolveu uma pancreatite. É uma doença muito dolorida. Ela é comparada à apendicite em humano. Então, dói demais. Muitas vezes o animal tem que ficar internado por conta dessa dor e por conta do antibiótico, que realmente é uma doença bem complicada, mas a gente consegue melhorar demais com o ozônio nessas 2 frentes, tanto como função antibiótica, como função analgésica e reoxigenação do órgão mesmo, reoxigenação do pâncreas. Outra parte aqui bem legal é sistema nervoso, falar de Alzheimer principalmente. O que é o Alzheimer? Que é como se fosse um humano, tá? O Alzheimer canino. Em algum momento aí, alguém me pediu uma live disso, logo a gente vai fazer também, tá nos planos. Eu gosto muito de fazer para esse tipo de quadro,
porque ele melhora demais, de forma rápida. Aliás, como tudo, assim, eu não consigo pensar. Fora a pele, o ozônio demora um pouco mais, tá? Mas tirando pele, eu não consigo pensar em outro tipo de indicação que demoraria bastante tempo também. Pra parte de sistema nervoso, ele também é muito rápido, a ação é muito legal, assim, de forma bem importante. Então, você ajuda a reoxigenar o cérebro também. Então, existem algumas medicações no mercado que essa é a intenção. Algumas vitaminas, que a consequência seria essa. Mas o ozônio, ele tem uma propriedade bem mais importante, assim, uma função bem rápida de fazer isso. Aqueles animais, às vezes, que estão... Por exemplo, semana passada, eu fiz numa cachorrinha uma pincher, ela tem 17 anos de idade. Eu não sei se a Roseli tá por aqui. E eu fiz na Kiara. E ela tava assim, ela tá aquele animal bem complicado, que chora a noite inteira, ninguém em casa consegue dormir, enfim. E ela veio me pedir socorro. E fora isso, ela tá super bem. Ela tá comendo bem, ela tá evoluindo bem. Tá seguindo o quadro natural da vida, né? Mas ela tá super bem, a cachorra. E tirando essa parte de sintoma neurológico, assim, de não deixar ninguém em casa dormir e esse tipo de coisa, ela tá super bem. E eu fiz o ozônio. Fiz o ozônio intraretal, fiz em alguns pontos da coluna, que eu não tenho o raio-x dela, mas eu imagino que ela tenha dor pelo exame físico. E fiz também intraretal. Assim, no dia seguinte a Rose me mandou uma mensagem que ela já estava muito melhor. Já tinha estabilizado, ela conseguiu dormir aquela noite, a família conseguiu dormir naquela noite e ela já estava bem melhor. Isso me deixou muito feliz. Imunidade. Então eu não sei se... Eu não tô vendo a Elaine e o Jairo por aqui, mas o cachorrinho dele está fazendo quimioterapia. A gente tá, acho que na quarta ou quinta sessão, se não me engano, do Fred. E acontece muito... A quimioterapia, ela não consegue, ela não seleciona as células ruins e boas do organismo que ela vai afetar. Então, esse é o problema da quimio, em humanos também. Você não conseguir selecionar isso, né, e acaba matando todas as células boas também. Aí, o que acontece? No hemograma dele, ele sempre cai, toda a parte branca do sangue dele vai lá no pé, vai lá no chão, porque logo depois da quimio, é o que se espera, infelizmente, às vezes acaba acontecendo. E assim, eu entro com ozônio na semana que ela fez a quimio, a oncologista fez a quimioterapia. Na semana seguinte eu entro com ozônio, quando a gente vê que é necessário. Aí eu faço o ozônio, assim, 2, 3 dias, o hemograma dele já repovoou, as células já repovoaram. E ele já tá super bem. O Fred do Theo, o Fred que é um Lhasa, e tem o York também, da Elaine e do Jairon. Ele tá com linfoma. Então, assim, em questão de 2 ou 3 dias que eu fiz o ozônio, a medula óssea já já foi estimulada a produzir tanto as células brancas quanto as células vermelhas. E ele já repovoou e já tá bonitinho e já tá super dentro do padrão. E imunidade de uma maneira geral, tá? Contraindicações. Prenhez. Nada é muito recomendado na prenhez, porque a gente não tem estudo. Então, não só de ozônio, mas acho que qualquer coisa, né, que a gente vai fazer na prenhez, na gravidez, é mais complicado. Hipertiroidismo. Por quê? O hipertiroidismo, ele já é um metabolismo acelerado. Se eu entrar com ozônio, vai acelerar mais ainda. Então, pode descompensar essa doença hormonal que só acomete gato. O cachorro não tem hipertiroidismo, o cachorro tem hipo. Hemorragia, quadros de hemorragia, de sangramento, não é legal fazer. E casos de animais que têm plaqueta baixa, que é a trombocitopenia. Gente, a minha parte acabou. Eu falei tudo o que eu precisava falar. Eu selecionei alguns pontos que eu acho que vocês teriam dúvida e eu me foquei nesses pontos. Se ficou alguma coisa que eu não falei, comecem as dúvidas aí. A gente tem 19 minutos nessa live. Se for o caso, eu encerro essa e a gente começa a outra. Podem começar a mandar. Lembrando que o Banhosa voltou. A gente tá pedindo para não ficar na loja. Mas a gente voltou a funcionar. Oi, Júnior. Boa noite.
O problema da Atena, então, eu pensaria de forma analgésica para ela. Ela tem um cálculo que está no ureter, e esse é o nosso problema, ele não está chegando até a bexiga, ele parou no ureter, e eu faria de forma analgésica. Se eu conseguisse, por exemplo, se ele estivesse na uretra, seria o segmento depois da bexiga, fazer o ozônio de forma local seria bem interessante. Mas na região que está, eu pensaria fazer só de forma sistêmica mesmo, com aplicação intraretal. Se o Smart tiver mesmo artrose, ele pode fazer mesmo sem demonstrar? Claro, pode fazer, lógico. Gente, o ozônio, assim, ele não tem uma... eu vou falar, não, nesse animal eu não vou fazer, porque ele não tá precisando. Sempre é bom fazer, sempre vai reoxigenar as células. Então, mesmo que não esteja precisando, eu indico para todos. Não tem um animal que você vai falar, não precisa, sabe? Então, é importante sim. Eu super indico. Ele já tem, como o Smart tem esses problemas de articulação, ele tem muita dor aqui no coxal também, que não deu pra fazer, nem tinha indicação, né, Janice, de operar. Então, é uma região que dói ali pra ele. Ele não tem sintoma, ele é um anjo esse cachorro, ele não dá sintoma pra nada, mas poderia ser uma grande opção sim, uma boa opção. A Camila perguntou o que eu acho da Cristal fazer. Então, cara, ela, assim, a Cristal, ela tem alguns pontos de dor na coluna, né, que eu acho que ela poderia se beneficiar bastante disso. Ela não tem uma indicação específica, tá? No caso da Cristal, por exemplo. Mas ela poderia, assim, seria muito bom pra ela, de uma maneira geral. Semana passada ela se compensou dessa dor, né? A gente viu que ela tinha cálculo na vesícula biliar. Então seria bom pra ela como dor, como analgésico. E melhorar a imunidade. Fora que eu lembro também que eu encontrei no rinzinho dela, as enzimas estão um pouquinho aumentadas, compatível com a idade, né? Que já tá com acho que 8, 9 aninhos. Então, seria super interessante sim. A Lu falou que os dela estão ótimos. Então, eu fiz no sábado, a gente tá fazendo toda semana de sábado. Ela tem 2 bulldog. E os dois têm, como qualquer bulldog, tem um monte de problema na coluna, tem problema de joelho, problema de coxal, como qualquer bulldog. E a gente entrou com ozônio e eles estão reagindo super bem também. Até hoje, eu já fiz, assim, uns 25 animais, mais ou menos. E, assim, todos reagiram muito bem. Com todos eu tive uma experiência muito boa. Tomara que não tenha que esperar mesmo, não aguento outra cirurgia dele, prefiro cuidar com ozônio. Exatamente. E eu acho que a doutora Bianca mesmo tinha comentado da gente não operar esse lado, né? Eu acho que não teria necessidade, tá? Eu acho que com o ozônio, manter esse coxal dele, eu acho que seria bem legal. Ia ajudar bastante. Olha só quem tá aqui. Vamos aqui. Podem mandar mais perguntas aí. Então, o que eu tava falando da Atena, que tem um cálculo que tá no ureter, se tivesse na uretra, já que seria o caminho pra vagina e pra sair o cálculo, seria super indicado fazer ozônio. Lavar a região ali com óleo ozonizado, com água ozonizada, é bem legal, ajuda bastante, como função analgésica e antibiótica. Mas não tá, ela tá logo depois do rim, a pedra, então eu não tenho como acessar aquela região pra fazer isso. É o gordo. Eu super gostaria de conseguir resolver o problema dela com ozônio. Seria o melhor dos mundos, sem cirurgia, um tratamento super simples que eu faria no consultório, né? Seria ótimo, mas infelizmente a gente tem que saber as limitações da técnica também, não só do ozônio, mas de acupuntura ou de qualquer medicação que você vai usar. Tem caso que não tem o que fazer, às vezes é cirúrgico mesmo, a gente não consegue evitar. A gente tem um palestrante novo aqui, ó. Olha aí.
Mandem mais perguntas, gente. Eu tenho 14 minutos aí. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui pra falar. Eu acho que eu falei basicamente, eu acho que vocês ficaram com um pouco de dúvida na hora que eu falei de autoemoterapia. Se ficou alguma dúvida aí, alguma coisa que eu não consegui me expressar bem, me fala, eu tento explicar de novo, de outra forma. Não sei, vão me falando aí o que vocês estão achando. E me deem o tema da live de semana que vem também. Me falem o que vocês acham. O que vocês querem falar na semana que vem? Tem tempo de tratamento? Elaine, boa noite. Então, não tem um período, não é que nem um antibiótico que eu vou te falar, dependendo da medicação, do caso, fazer tipo 10 dias, depois para. Não, o ozônio eu posso fazer sempre. Só vai melhorar a qualidade de vida do animal. Enquanto for possível fazer, é legal fazer. Então não tem um período máximo que eu posso usar. Não é que nem um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, sabe, que eu vou te falar, não. Ele tá dando consequências no fígado, no rim, não tá muito bom o hemograma por conta disso. Não, o ozônio, pelo contrário, ele vai tratar tudo isso. Ele vai melhorar todas essas questões. Isso, todo sábado. Todo sábado tá ótimo. Aí a gente faz bonitinho, porque eles têm muita dor na coluna, né? Então é legal. Porque é um animal que, assim, com a idade só vai piorar. Eles são jovens hoje. A Bela vai fazer 5, né, Lu? Agora no final do ano. E o Bruce, acho que acabou de fazer 3, se não me engano. 3 ou 4. E, assim, não vai melhorar. Com a idade, só tende a piorar. Então, o que eu conseguir manter, quanto mais tempo eu conseguir manter de forma legal com ozônio, sem entrar com tratamento sistêmico, de anti-inflamatório, de analgésico, enfim, sabe, já começar tudo aquilo pra casa, a gente tenta manter com ozônio uma vez por semana sempre. Isso mesmo. Mais alguma dúvida? Janice sempre me ajuda nas dúvidas, Elaine também. As duas usam bastante o ozônio. Me contem aí como que foi pra vocês a experiência do outro lado. Então, a coceira melhora. Eu não fiz de forma tópica, tá? Aplicando o ozônio na pele, deixando lá na bolsa, no bagging e tal. Mas como melhora a imunidade, melhora muito a coceira. Que vai melhorar a imunidade de uma maneira geral. Agora só falta agendar. Vocês não existem, Janice. Então eu falei tudo. Se estiver tudo bem, se estiver tudo ok, a gente encerra a live. E eu volto na semana que vem. Me ajudem com os temas agora, então. Se a live tá tudo ok. Eu falei por bastante tempo hoje, né? Acho que eu nunca cheguei a falar por tanto tempo. Hoje foram 40 minutos só da minha pessoa falando. Então acho que eu consegui abranger bastante coisa. Então, exatamente. Ele melhorou demais. Pra mim mesmo foi muito surpreendente. Ver ele e ver o Fred da Elaine, assim, de um dia pro outro, ou às vezes 2, 3 dias, a gente conseguir ter um efeito tão importante como eu tô vendo com esses animais, tá sendo muito bom, muito gratificante mesmo. Temas pra semana que vem, alguém me ajuda? O ozônio a gente acabou falando hoje, foi totalmente inesperado, porque eu pego tanta coisa com ozônio, né? O ozônio é bom pra tanta coisa, que acabou sendo... exatamente. Pro Fred foi assim, de um dia pro outro, no máximo 2, 3 dias, né, Elaine, que eu fiz o hemograma depois, a medula óssea dele já tinha repovoado e já tava normal. Já tava super dentro do padrão, bonitinho. Na semana passada, eu tinha comentado com vocês a possibilidade de fazer o tema de Alzheimer, doença renal
E eu acho que eu tinha falado também de introduzir um novo gato. O que vocês acham? Tem algum outro tema que vocês gostariam de falar? Ou algum desses tá legal? Sobre o laser? É isso, Lu, que você quis dizer? Não entendi. Não seria um tema legal falar de laser? É isso mesmo? Então, eu não conheço a técnica, assim, eu já ouvi falar bastante de fazer laser, como cromoterapia, por exemplo, mas eu realmente não conheço, eu não tenho propriedade para falar. Sobre visão, o que sobre visão, Janice? Você disse com relação à parte de catarata, secreção no olho. Minha mãe falou que tá neurótica com tema renal, então tá bem complicado. Eu acho que poderia ser um tema bem interessante, porque é uma doença que, assim, a parte renal não é o caso da gata, tá? Da minha mãe, da Atena. Mas é uma doença que a gente sabe que boa parte dos animais, infelizmente, vão desenvolver com o tempo, tá? Semana passada, a gente perdeu um cachorro de 5 anos de idade. Oi, Heloíse, boa noite, como tá, Isis? Tudo bem? Semana passada a gente perdeu um York de 5 anos de idade e aquilo me deixou muito triste. Pegou mais um gatinho, me manda foto. Tá. Legal. Vamos falar de renal, então. Renal, e na próxima a gente fala de olho, aí algumas dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Então, assim, o Tico, um York de 5 anos, e ele morreu por problema renal. Não é normal, tá, acontecer dessa forma num animal jovem, mas ele tinha doença de forma congênita. Não era eu que atendia, a gente só tinha o banho tosa com ele. Ele nunca chegou a passar comigo como consulta. E aquilo me deixou muito triste, porque é um animal, assim, que tinha muito que viver ainda, sabe, de um York. O York é um animal que vive bastante tempo, né? Eles chegam 18, 19, exatamente, Lútico Gomes. E eu nem sabia que ele era doente, porque eles realmente não passam comigo, e aquilo me deixou muito triste. Porque é um animal que tinha muito que viver aí pela frente, e a gente acabou perdendo ele recentemente. Eu só fiquei sabendo mesmo do que tinha acontecido depois de algum tempo já. Mas é um animal que a gente fica pensando. Exatamente, o Tico Gomes, infelizmente. Me deixou muito triste. Aliás, todas nós, né? Quando eu comentei com a Clau, com a Sandy, todo mundo ficou muito triste. Porque é um animal muito bonzinho, sabe? Muito tranquilo. E eu não sei dizer como foi o tratamento dele. Mas, por exemplo, Shih Tzu é um animal que a gente sabe que tem uma enorme predisposição a desenvolver doença renal, problema renal. A gente já, assim, quando a gente vê o ultrassom, a gente já fala, é rim de Shih Tzu, sabe? Então ele já tem esse porém aí, quando for pegar um Shih Tzu, a gente já tem que saber, porque 99% dos Shih Tzu já vem com esse rinzinho dele, assim, bem complicadinho. A gente tem check-up do Smart do começo do ano, não é, Janice? Acho que a gente fez, inclusive, o ultrassom dele. Então, se eu conseguir, quanto antes eu conseguir descobrir essas doenças, por exemplo, renal, de fígado, enfim, qualquer doença, melhor para o tratamento, melhor para o diagnóstico, melhor para a sobrevida do animal e com qualidade de vida. Sabe? Então, não só com relação ao rim, mas aí entra a minha... Eu quero abordar isso aqui, eu ainda não sei como, mas falar da possibilidade da gente sempre fazer... Todas vocês que estão aqui comigo, a Lu, Janice, Elaine, sempre fazem exame de rotina. Mas eu tenho muita dificuldade em fazer os clientes entenderem a necessidade disso. Porque muitas vezes, assim... 90% das vezes, 80% das vezes, eu vou fazer um exame no animal quando já está ruim, quando o animal tem sintoma, quando o animal está doente, quando já está complicado. As pessoas não veem pra gente, não só pra mim, mas pra medicina veterinária, pra humana também, tá? Acho que isso também é bem comum.
não vai para fazer um check-up, para fazer uma medicina preventiva, como a Lu falou. O pessoal vai quando já tá muito ruim. O pessoal vai quando já tá super complicado. Exatamente, tratar para proteger. Então é você fazer antes, uma vez por ano, assim, animais até 8 anos, você fazer uma vez por ano um check-up, um exame de sangue com ultrassom, assim, é o suficiente, não fica super caro. E a gente consegue, sei lá, divide, né? A gente consegue encontrar várias opções aí. E você fazer dessa forma ajuda demais no animal. Já aconteceu muitas vezes de eu estar fazendo um check-up e eu descobrir algumas coisas que se eu tivesse deixado para descobrir depois, o animal não teria sobrevivido com a qualidade de vida que ele teve. Enfim, teria ficado muito complicado muito antes. É normal, Heloíse. Assim, não é normal, mas é comum e é possível, dependendo da doença, com certeza, porque assim, existem muitas doenças. Por exemplo, a gata da minha mãe que tá aqui, ela tem 2 anos de idade e ela tá com um cálculo no ureter. Ele tá pra chegar na bexiga, a gente não consegue passar ele pra bexiga. Para fazer a cirurgia seria um procedimento muito mais tranquilo se o cálculo estivesse na bexiga do que no ureter, que é onde ele tá hoje. Então, alguns gatos também nascem com doença renal congênita. Eu pensaria principalmente nessas possibilidades: cálculo e problema renal congênito, um animal que já tem um rinzinho mais complicado. Eu vou deixar a semana que vem, então, com o tema doença renal. Tem muita coisa pra gente falar disso, muita coisa pra debater. E não é porque, meu cachorro não tem, que eu não vou assistir. Não é assim, porque a gente tem que evitar que isso aconteça. Eu não quero que aconteça com ninguém aqui. Com quem já tem, por exemplo, o Theo. Faz uns 2 anos já que eu diagnostiquei a doença, né, Elaine? Me confirma aí, acho que 1 ano e meio, 2 mais ou menos. E ele está super bem, ele está super estável. Então é isso que eu quero, descobrir para poder tratar da melhor maneira possível e que o animal viva muito tempo. Eu não quero descobrir numa emergência. Eu não quero descobrir quando o animal já está cheio de sintomas e ruim há meses, há semanas, sabe? Então, exatamente, isso mesmo. Ele tá aí estável há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Então, isso pra mim, assim, se você falar isso pra algumas pessoas, Elaine, não vão acreditar em você. Vão falar, como assim? Não é possível. É super possível, gente. Com um diagnóstico precoce e fazer tudo da forma que tem que ser, é super possível. E é assim que eu quero que seja. O gato tem 1 mês. Não pensaria tanto, Heloíse, porque mesmo com 1 mês de idade, assim, se for pensar na parte congênita da doença renal, não teria sintoma, tá? Por isso. O animalzinho tá doente, depois você me conta aí por WhatsApp, no privado, o que tá acontecendo. Gente, a live tá acabando, eu acho que eu tenho mais 2 minutos. Eu vou deixar aqui fixo com vocês, então, o tema pra semana que vem de doença renal. Vou falar de todas as possibilidades de doença renal, porque, por exemplo, doença do carrapato. Animal que tem doença do carrapato, possibilidade de desenvolver problema renal é muito grande. Semana que vem eu vou explicar por quê. Tem um mecanismo específico. Primeiro, a doença do carrapato, ela faz baixar a hemoglobina, o animal para de oxigenar os tecidos e um dos órgãos que acaba sendo acometido por isso é o rim, são os rins. O outro ponto também é quando o animal tem a doença do carrapato, normalmente tem anemia. Na anemia, o animal secreta hemoglobina. Qualquer caso de anemia, tá? Quando tem a anemia, secretou hemoglobina e essa hemoglobina vai ser excretada pelos rins. Essa hemoglobina em excesso, excretada pelos rins, pode causar problema renal, porque ela não devia estar ali. Então tem esses 2 mecanismos. É um animal super... Se diagnosticou doença do carrapato, a gente já tem que ficar de olho na parte renal sempre, mesmo que seja um animal jovem. Então fechou, gente? Semana que vem, às 19h, o horário de sempre. Eu tenho 25 segundos para terminar de falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema ozônio. E semana que vem a gente se vê às 19h, na terça-feira, com o tema doença renal. Beleza? Então tá bom, gente. Até semana que vem. Luiz, me manda depois por mensagem, tá?
pra eu entender o que tá acontecendo. Um beijo, gente. Boa noite.